Bom dia, mais uma manhã, mais um dia para você e eu conhecermos e desfrutarmos do amor de Deus. O amor de Deus manifesto na vida de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a própria palavra. Como que eu posso desfrutar, pastor, do amor de Deus? Quando eu conheço a palavra, quando eu convivo com a palavra, quando eu me misturo com a palavra, quando eu pratico a verdade. A Bíblia diz, sabe qual que é o maior bem do ser humano? A liberdade. E quando eu falo liberdade, não é a liberdade do... o preso, agora ele está preso, ele dá valor à liberdade. O maior bem do ser humano é viver livre. É viver livre de sentimentos, é viver livre de acusações, é viver livre da falta de perdão, é viver livre dos valores desse mundo. Essa é a maior liberdade que Deus tem para você e para mim. É viver livre do inferno, é viver livre de situações que o inimigo, ele arma, como diz a palavra, ele arma ciladas. Essa é a grande liberdade que Jesus conquistou na cruz para você e para mim. Livre da enfermidade física, enfermidade emocional, livre da miséria. Meu irmão, foi essa liberdade que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. E como é que eu vivo livre, pastor? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quando eu conheço a verdade, um conhecimento não teórico, mas um conhecimento prático, eu sou e vivo livre. E isso eu falo para você. Eu tenho conhecido, eu tenho desfrutado dessa liberdade, dessa graça, desse amor. E Deus tem manifestado na minha vida do amor dEle, da unção dEle, do mover dEle, do conhecimento dEle, das coisas dEle para mim. E eu tenho me apaixonado cada dia mais, eu tenho amado cada dia mais essa verdade, essa palavra. E eu quero compartilhar com você nessa manhã, nesse dia, mais uma porção da palavra de Deus. Você e eu, nós vamos aprender hoje que os anjos de Deus estão aí para nos servir. Os anjos de Deus são criaturas criadas, vamos dizer assim, são seres criados por Deus para servir a você e a mim. Aliás, vamos ler esse texto aqui em Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, cremos que foi o próprio apóstolo Paulo, mas não importa tanto quem foi o homem que escreveu o livro de Hebreus. O que importa é quem inspirou o escritor de Hebreus a escrever essas palavras, que foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. Aqui no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 14, diz que os anjos, eles são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Você é salvo em Cristo? Jesus é seu Senhor? Jesus é seu Salvador? Você não é religioso, amém? Você é filho de Deus. Jesus, ele te comprou, ele pagou o preço para eu e você fazermos parte da família de Deus. Não fazermos parte de uma igreja, ou de uma religião, ou de uma denominação. É muito maior do que isso. No céu não tem igreja, no céu não tem denominação, no céu não tem religião. No céu tem família. Família de Deus. Você que vai herdar a salvação. Eu não sei se existe 1, ou 10, ou 50, ou 1000. Eu não sei quantos anjos existem à sua disposição. Deus criou anjos para adorá-lo, mas também existem anjos para servi-lo. Pastor, eu dou ordem para o meu anjo. Existe anjo da guarda? Não sei se existe. Eu sei que existem anjos à minha disposição que vivem debaixo das ordens de Deus, daquele que o criou, para me servir. Existem anjos para te servir. E um dia Deus falou assim para mim: Marcelo, tem uns anjos que estão meio parados, dá serviço para eles. Então, pastor, você mandou o anjo fazer alguma coisa? Não. Eu crio na verdade, eu crio na palavra. Eu tenho certeza que Deus falou: anjo, vai servir o Marcelo. Anjo, ele está crendo na palavra. E eu não vou deixar de maneira nenhuma de servir o Marcelo. Eu não vou deixar de maneira nenhuma de fazer na vida do Marcelo, porque ele crê. E eu mesmo disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê.
Antes de eu entrar nesse texto aqui, que vai estar no livro de Atos, no capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, depois que ele passou pela tentação, que ele recusou as bandejas do diabo, olha aqui, né? Jesus chegou lá, o diabo, se tu és filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. E Jesus rebateu na palavra. Quando Jesus, né, foi de novo, se tu és o filho de Deus, né, atira-te daqui de cima, porque você mesmo dará ordem aos teus anjos para ele te sustentar. Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois levou de novo, mostrou todos os reinos da terra e falou assim, tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Jesus falou para o diabo, diabo, somente ao meu Senhor, ao meu Pai, eu vou prestar culto, eu vou adorar, eu vou me dobrar diante dele. Nunca diante de você. E aí no último versículo diz, com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Meu irmão, vamos aprender um negócio aqui agora. Quando eu rejeito as ofertas do diabo, quando eu rejeito as direções e as propostas do inimigo, os anjos de Deus, eles vêm me servir. Quando eu creio e obedeço a palavra de Deus, os anjos são enviados para me servir, para te servir. Amém? Eu quero ler um texto com você aqui. Se você tem Bíblia em casa, se você pode acompanhar, todo o capítulo 12 do livro de Atos. O que é Atos? Atos são os atos dos apóstolos mediante o poder do Espírito Santo. Foram as atitudes que os apóstolos tomaram. Foram as decisões e as escolhas que os apóstolos tomaram, mediante o poder e a unção do Espírito Santo. E o livro de Atos não acabou. O último capítulo é o capítulo 28. Mas como eu sou um apóstolo, você é um apóstolo, eu sou um discípulo, você é um discípulo, você é um filho, eu sou um filho, nós estamos ainda escrevendo o livro de Atos, porque o Espírito Santo ainda está se movendo. Amém? Será que tem um capítulo lá no céu das experiências que você teve com o Espírito Santo? Pensa aí agora. As atitudes que você tem tido são atitudes dignas de estar escritas no livro de Deus? Pedro, Paulo, Tiago, João, eles tiveram atitudes. Eles obedeceram a palavra. E o nome deles está escrito aqui. Eu sei que você está vivendo assim também. Eu sei que você já está desfrutando do amor de Deus. Eu sei que tem uma história, que o livro de Atos também não terminou na sua vida. Você também está fazendo parte disso. Não é verdade? Olha o que está escrito aqui, Atos capítulo 12, verso 1 diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. O que diz aqui? Herodes, que era o rei daquela época, ele prendeu a Tiago, irmão de João, João, irmão de Tiago, prendeu a Pedro, e Tiago, ele já mandou cortar a cabeça. Os judeus estavam gostando disso. Ele falou assim, eu vou prender Pedro também, prendeu Pedro também, encarcerou Pedro, falou assim, daqui uns dias eu vou apresentar Pedro para vocês. Você está preso? O rei Herodes, né? O diabo, ele tem te prendido em alguma área. O rei Herodes, o príncipe desse mundo, o diabo, o seu inimigo, teu adversário, ele tem te prendido em alguma área. Não deixe ele cortar a tua cabeça, não. Nós vamos aprender aqui agora, hoje, como é que nós podemos viver livres. Amém? Versículo 4 diz, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro preso, lançado no cárcere, 4 guardas, 4 escoltas de guardas, né? 4 vezes 4, 16 guardas prendendo a Pedro. Tua vida está assim, você está preso? Você olha para um lado, tem guarda, você olha para o outro, não tem guarda. Pastor, mas não estou preso, não. Mas você olha para um lado, você não consegue avançar. Você olha para o outro, eu queria ser assim, não consegue. Eu queria uma vida profissional diferente, mas tem um guarda te prendendo. Eu queria uma vida de saúde diferente, mas tem o guarda da enfermidade te prendendo. Eu queria um casamento diferente, mas tem o guarda da culpa, o guarda da acusação te prendendo. Eu queria... O que você quer que está te prendendo? Vamos aprender uma coisa aqui. Versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere,
Mas havia oração incessante a Deus, uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso e a igreja se posicionou. Pastor, mas eu não frequento uma igreja ainda. Você precisa frequentar uma igreja, mas deixa eu te dizer de fato quem é uma igreja. A igreja não é igual lá no Sal da Terra. O Ministério Sal da Terra é uma igreja. O Ministério Sal da Terra, ele é uma igreja porque dentro daquelas 4 paredes existem várias igrejas. Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Aqui no mesmo livro de Atos está escrito que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita dentro de 4 paredes. Deus habita dentro de vidas, dentro de corações. Aqui nós podemos traduzir isso daqui, que existia uma oração incessante da igreja a Deus, não era para o anjo, uma oração incessante. O que é incessante? Era sem parar e determinada. Ela estava determinada. Deus, que oração que era essa, pastor? Eu não sei. Eu não sei, aqui não fala qual é a oração que eles estavam, né, quais as palavras que eles estavam orando, mas certamente eles estavam dizendo assim: Deus, eu creio que o Senhor pode livrar a Pedro. Pai, em nome de Jesus, não permita que Herodes mate a Pedro do jeito que ele matou Tiago. Pai, liberta Pedro, eu sei que o Senhor pode, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu te louvo porque Pedro está livre. Eles oraram incessantemente determinados para que Pedro fosse livre. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você pode chamar umas pessoas para orar por você. Lá na igreja nós temos um ministério, né? Irmãos e irmãs, com um chamado específico da chamada intercessão, oração de intercessão. Interceder é se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa está assim, né, debilitada, fraca, e então chega ali, não, coloca, olha, ora por mim, olha, ajuda comigo em oração. A Bíblia diz: o que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa será ligado nos céus. Concorda comigo, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Meu irmão, nós temos tido experiências assim, maravilhosas dessa intercessão, dessa oração em favor de outras pessoas. Deus tem te chamado para isso. Deus tem te chamado para orar por você, mas também para orar em favor de outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer agir na sua vida. Amém? Logo após o intervalo agora, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o desenrolar dessa história, sobre aquilo que Deus quer que as coisas aconteçam na sua vida. Amém?